Olá, amigos telespectadores, Shalom Aleichem, paz seja convosco. Eu sou o Rabino Shai Ben Yehudá e este é o programa Shabbat Shalom. Hoje nós estaremos estudando a Parashá Vaetze, e saiu e partiu, uma Parashá de 148 versículos que se encontra em Gênesis capítulo 28, versículo 10, a capítulo 32, versículo 3. Antes, porém, vamos ver aí o recebimento e o início do Shabat, com o acendimento das luzes de Shabat, que é um sinal entre Deus e o povo de Israel, como acontece nos lares judaicos. Vamos ver. Continuando então o nosso programa, Parashá de número 7, Vaetze, 148 versículos. Nós temos aqui, a partir do capítulo 28, do versículo 10, nós temos escrito inicialmente o seguinte: partiu, pois, Jacó de Berseba e foi-se a Harã. E chegou a um lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto, e tomou uma das pedras daquele lugar, e a pôs por sua cabeceira, e deitou-se naquele lugar. E sonhou, e eis uma escada era posta na terra, cujo topo tocava nos céus, e eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Quando o nosso patriarca Jacó, ele tem esse sonho, ele tem esse lugar, ele passa a noite ali, ele sonha e ele vê uma escada, e ele vê que os anjos de Deus subiam e desciam. E o importante dessa porção é que aqui Deus renova com Jacó a aliança que ele havia feito com o nosso pai Abraão. Eu tenho dito para vocês que Israel foi escolhido como uma nação sacerdotal. E através de Israel, nós temos a figura de Yeshua, de Jesus, que veio finalmente para a nova aliança, a inauguração da nova aliança que Deus faz com seu povo. E Yeshua veio exercendo um grande papel, que era de ser o Messias do nosso povo e o Cordeiro de Deus. Yeshua, através do seu sacrifício, ele ratificou o derramamento do sangue dos animais que era feito para a remissão de pecados do nosso povo. E começa então a nova aliança. Yeshua descende de Abraão, descende de Jacó, descende de Isaac. Yeshua é Paulo, Shaul Hashaliah, o apóstolo Paulo vai dizer aos Gálatas: e se sois de Mashiach, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Então, de qualquer forma, nós acabamos vendo que em Yeshua nós continuamos recebendo a bênção de Abraão. Somos abençoados, né? Nós vamos encontrar em Romanos capítulo 11, Israel, a oliveira, e os não-judeus sendo enxertados nesta oliveira que é Israel, vivendo da seiva, vivendo da raiz, vivendo
desta oliveira que é Israel, sendo abençoado, portanto, com a bênção de Abraão. Então aqui na sequência eu vou ler aqui, versículo 13 vai nos dizer o seguinte, capítulo 28, 13 de Gênesis. E eis que o Senhor estava em cima dela e disse, dessa escada que ele viu, né? Eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, o teu pai, e o Deus de Isaque. Esta terra em que estás deitado, te darei a ti e a tua semente. Lembrando então que quando a gente fala de Yeshua, de Jesus, ele é a semente, ele é da semente de Abraão. Eu quero conversar com vocês um pouco sobre a figura de Yeshua, porque muita gente entende, muita gente até tem uma postura antissemita, muita gente despreza o povo de Israel, se colocando até acima do povo de Israel, quando na verdade Deus dá a esse povo, a essa nação, a função de nação sacerdotal. Porque as demais nações o rejeitaram. Não é que Deus rejeita as nações, não, de jeito nenhum. Deus ama a todos. E Yeshua veio não só para o seu povo. Ele fala lá no capítulo 10 de João que ele tinha outras ovelhas que não eram daquele aprisco. E ele disse, convém agregá-las, agregar essas outras ovelhas, e haverá um rebanho e um pastor. Então Yeshua agrega os não-judeus que vieram depois ao seu rebanho. Haverá um rebanho e um pastor. E a gente falava então da oliveira, do enxerto na oliveira. Então nós temos aqui Deus falando que ele é o Deus dos nossos pais, de Abraão, Isaque e Jacó. E ele diz assim, e a tua semente, verso 14, será como o pó da terra, e estender-se-ão até o ocidente e ao oriente, e ao norte, e ao sul, e em ti e na tua semente serão benditas todas as famílias da terra. Olha, veja bem, a gente precisa atentar para a palavra de Deus. Não é a gente ter a nossa visão, a nossa maneira de entender, mas procurarmos entender de acordo com a palavra de Deus. Muita gente que tem esse sentimento antissemita, o tem porque acusa o povo judeu de ter matado Jesus. O povo judeu matou Jesus. E nós vamos constatar, na verdade, que alguns das autoridades do nosso povo, do povo judeu, nos dias de Yeshua, foram que o entregaram a quem? Aos gentios. Então, as autoridades, não o povo judeu, algumas autoridades daquela época que prestavam serviço a Roma e tinham medo de perder o seu cargo, o seu trabalho, o seu salário, a sua posição, temeram a Yeshua. Mas qual era o temor de Yeshua que eles tinham? Eles tinham medo de que toda a nação de Israel, porque depois ali do milagre da ressurreição de Lázaro, de 4 dias depois de morto, Yeshua ressuscitou, esses sacerdotes, esses membros do Sinédrio, temeram. Se nós não fizermos alguma coisa, você vai encontrar isso aí no Evangelho de João, no capítulo 11 do Evangelho de João, você vai encontrar eles dizendo o seguinte, se nós não fizermos alguma coisa, olha aqui, capítulo 11, versículo 48 de João, diz assim, se o deixarmos assim, no 47, na última parte fala assim,
porquanto este homem faz muitos sinais. Ele havia ressuscitado Lázaro. Então veja o que eles disseram, estas autoridades. Se o deixarmos assim, todos crerão nele. Todos. Todo o povo de Israel. Todos os judeus crerão nele. E virão os romanos, diz o verso 48, se o deixarmos assim, todos crerão nele. E virão os romanos e tirar-nos-ão o nosso lugar e a nação. Então, por que entregaram Yeshua nas mãos de Roma para ser morto? Por dois motivos. O primeiro, porque eles temiam que toda a nação cresce nele. Então isso desmente a ideia de que foram poucos que creram nele. Alguns usam erroneamente aquele texto, veio para os que eram seus e os seus não o receberam. Generaliza. Como se todo o povo tivesse rejeitado Yeshua. Não. Pelo contrário, a grande maioria do povo estava crendo. E isso causou temor nas autoridades, medo de perder o seu lugar perante Roma. Então vamos fazer alguma coisa, vamos entregar Yeshua aos romanos, porque senão nós vamos perder a nossa posição. Mas por que eles mesmos não o mataram? Porque ele não pecou, ele não tinha culpa alguma, ele nunca transgrediu a Torá, ele viveu de acordo com a Torá. Nós cremos que ele é a Torá viva. O Yeshua judeu foi um fiel cumpridor da Torá, e por isso aquelas autoridades não puderam matá-lo, não puderam puni-lo, e o entregaram então aos romanos, alegando que ele podia ser um revolucionário, um terrorista e jogar toda a nação contra Roma. Então é exatamente o contrário. O medo de que todo o povo de Israel cresce foi que os levou a entregar Yeshua nas mãos de Roma. São coisas que nós precisamos atentar. E o povo, e nós podemos ver aí, exatamente o contrário, o povo abraçou sim a Yeshua. A vulnerabilidade do povo, por quê? Porque ele era um cumpridor da Torá, sacerdotes. Então essa promessa de Deus, através de Abraão, através de Yeshua, todas as famílias da terra seriam abençoadas. Vamos agora um pouco da nossa adoração ao Eterno. Continuando então, nós queremos agradecer a todos aqueles que estiveram conosco neste programa, que o Eterno possa nos abençoar, abençoar a todos aqueles que abençoam Israel, que abençoam a nação sacerdotal de Deus e que aceitam a Yeshua como o Messias do nosso povo. Shalom, shalom. A congregação israelita da Nova Aliança em Curitiba agradece a TV Super e a direção da PIB Curitiba por esta oportunidade, certos de que o Eterno nosso Deus abençoará aqueles que abençoam o seu povo Israel.